Olá, meus caros, tudo bem? Meu nome é Patrícia Greco e é com muita satisfação hoje que nós vamos compartilhar um pouco mais acerca das ações eleitorais. A gente vai ver aí as especificidades que incidem dentro dessa área eleitoral e que é bastante diferente de outras ações de outros ramos do direito, né? Então, quando a gente começa a pensar em ações eleitorais, a primeira coisa que a gente tem que pensar, o processo eleitoral, via de regra, a gente pode dizer que se inicia ali com registro de candidaturas. Mas não quer dizer que o candidato, por ter registrado a sua candidatura, que ele automaticamente, que ele já é um candidato, que já está deferido o seu registro. Na verdade, ele pode sofrer uma impugnação. E essa impugnação, que é feita no prazo de 5 dias a partir da publicação em edital, tá? É que gera a chamada AIRC, ação de impugnação ao quê? Ao registro de candidatura. Ele é um instrumento hábil em pedir que o candidato escolhido em convenção seja registrado, tá certo? Qual que é a previsão legal dele aqui? É a Lei de Inegibilidades, a Lei Lei Complementar 64/90, e tem a disposição ali dos artigos 13 a 17. Pessoal, quem que pode entrar com uma ação de impugnação de registro de candidatura? Quem tem a legitimidade ativa para isso? É bem simples. A autoridade, judicial competente para o registro de candidatura, ela pode indeferir o pedido do registro, até mesmo ex officio. Isso é uma coisa importante da gente lembrar. Antes de falar de quem pode entrar, o próprio juiz pode reconhecer se houver caso de inelegibilidade de ofício, tá certo? Quando há uma condição também de ausência de procedibilidade desse registro. Mas vamos supor ali que o juiz não reconheceu ex ofício. Então, quem mais que pode entrar com essa ação? Qualquer candidato, veja bem, aqui se trata, na verdade, de um pré-candidato, né? Porque ele está entrando com o pedido do registro, pode ser que o pedido dele seja indeferido e, portanto, ele não vai ser um candidato. Mas o pré-candidato que tenha sido escolhido em convenção e tenha requerido o seu registro, de candidatura para concorrer à eleição na mesma circunscrição do impugnado. Então, o candidato que está ali, ele vai impugnar o outro, o adversário político dele, no caso. Pode ser também o partido político, e aqui a gente tem que verificar o entendimento jurisprudencial que vem sendo sustentado. É qualquer esfera do partido político? Pessoal, lembre-se sempre, via de regra tem que ser a mesma esfera, da eleição que está ocorrendo. Então, se a gente está falando de uma eleição em nível federal, um diretório municipal não pode entrar com uma impugnação daquele candidato federal, tem que ser um diretório nacional. Mas o contrário pode acontecer, porque tem uma esfera de abrangência maior. Se o diretório nacional resolver impugnar daí o registro de candidatura de um candidato a prefeito ou vereador, aí ele pode, porque a incidência, a circunscrição que ele tem, a abrangência, é muito maior do que a de um diretório municipal, tá certo? Coligações. Pessoal, coligações também podem. Lembra? Elas funcionam como se fosse um partido único até a diplomação. Então, as coligações, elas vão agir como se fossem um único partido e podem impugnar os registros de candidaturas. Além disso, é lógico, o Ministério Público, que atua como nosso fiscal da lei, sempre verificando se os candidatos atenderam condições de elegibilidade, se eles não têm hipóteses de inelegibilidade e se eles têm também as chamadas registrabilidades, as condições de registrabilidade. A resolução 23690 do TSE de 2019, ela traz aí o procedimento dos registros de candidatura. Essa resolução, ela vai ser aplicada para o pleito de quando? De 2020. E ela determina o quê? Que qualquer eleitor poderá, no prazo dos 5 dias, contados da publicação do edital relativo ao pedido de registro, dar notícia de inelegibilidade
ao juiz eleitoral. Muita atenção aqui que as pessoas confundem, acham que o eleitor tem legitimidade ativa para entrar com uma ação de impugnação de registro de candidaturas. Não é assim que acontece. Aqui nós estamos falando de uma notícia de inelegibilidade. Se for uma ausência de elegibilidade, por exemplo, se aquele candidato não tiver filiação partidária, não cabe ao eleitor levar isso ao conhecimento daí do juiz. Ou então, se for ausência de alguma condição de registrabilidade, tá certo? Porém, o prazo para que venha essa comunicação de inelegibilidade é o mesmo prazo que corre para a AERC, 5 dias a contar da publicação do edital que constam os pedidos de registro. Perfeito? Quem então pode figurar no polo passivo de uma ação de impugnação do registro de candidaturas? Legitimados passivos para a ARC são quem? Os pré-candidatos que tenham ocorrido em um dos 3 requisitos aqui abaixo. Causas de inelegibilidade. E lembre-se, esse é o momento ideal para você arguir inelegibilidades que não têm um condão constitucional, tá? Por quê? Porque elas são preclusivas. Inelegibilidades de condão constitucional não precluem, podem ser arguidas em um momento posterior, tá certo? Que não tenham cumprido condições de elegibilidade. E aqui eu já antecipei um exemplo. Vamos supor que seja um candidato que não tenha filiação partidária. Não é porque ele não tem a filiação partidária que automaticamente ele é inelegível, mas ele não tem uma condição de elegibilidade que ele deveria cumprir, que também é uma imposição constitucional. Aqui no nosso ordenamento é vedado as chamadas candidaturas avulsas, que seriam feitas sem um partido político. Então, uma condição para que a pessoa se eleja é ela estar filiado a um partido político. E além disso também, que não tenha atendido às condições de procedibilidade do registro, chamadas condições de registrabilidade. Que condições são essas? Às vezes a pessoa pode ter em nenhuma hipótese de inelegibilidade, pode ter atendido a todos os requisitos de elegibilidade, mas ela não foi escolhida em ata na convenção partidária. Portanto, quando ela não leva aquele documento, ela não consta, ela não tem uma condição de registrabilidade, tá certo? Então, o candidato que esteja figurando em qualquer uma dessas hipóteses, ele pode figurar no polo passivo de uma ação de impugnação de registro de candidatura. O prazo, conforme a gente falou, é de 5 dias. Guardem esse prazo porque ele cai muito em questões. Contados de quando? Da publicação do edital do registro de candidaturas, tá? Vai ser publicado um edital constando todos os nomes de quem requereu e a partir daquela publicação que corre prazo, o prazo de 5 dias para essa interposição. Observem bem que são raras as exceções que fogem à intimação pessoal do Ministério Público. Esta é uma delas. O Ministério Público não será intimado pessoalmente para que possa entrar com uma ação de impugnação ao registro de candidatura. Ele será intimado de igual modo a todos os outros legitimados ativos por meio de edital, tá certo? Perfeito. E a quem compete o julgamento da AERC? Pessoal, se a gente está falando de impugnação de registros de cargos municipais, ou seja, prefeitos e seus vices e dos vereadores, cabe a apreciação por parte dos juízes eleitorais. De outro modo, se estamos falando de impugnação de pedidos de registros de candidatos de âmbito regional, estadual, como governador e vice, senadores e suplentes, deputados estaduais, deputados federais, nós estamos falando da competência de quem? Dos TREs, tá certo? Por outro lado, se estamos falando numa competência de análise de candidatura de âmbito nacional, de âmbito federal, como é o caso dos presidentes da República e seus vices, aí sim a impugnação será apreciada pelo TSE, certo? A ação de investigação judicial eleitoral é uma outra ação que existe só no âmbito eleitoral, como sugere o próprio nome. Mas engana-se quem pensa que essa investigação tem cunho
penal. Na verdade, é uma ação civil, tá, pessoal? E ela tem uma previsão também na Lei das Inelegibilidades, no artigo 22. Para que ela serve? Vamos supor que o candidato teve o seu registro deferido, está concorrendo normalmente. Todas as condições de elegibilidade e registrabilidade cumpridas, não tem nenhuma causa de inelegibilidade, porém, a sua atuação verifica-se que se dá por meio do uso do abuso de poder político, tá? Ou então o abuso de poder econômico. E esse abuso, ele vai influenciar na normalidade e legitimidade dessas eleições. Quer dizer, então, que o candidato, como já foi registrado, vai poder descumprir com todas as demais normativas do âmbito eleitoral? É claro que não. Então, para apurar esse tipo de conduta que tem abuso de poder político ou abuso de poder econômico, é que existe a AIGE. Uma observação, pessoal, até 2010, entendia-se que o ato caracterizador do abuso de poder econômico ou político teria que ter o quê? Potencialidade para alterar o resultado da eleição. Era esse o entendimento que era veiculado até então, potencialidade. Mas, a partir da Lei Complementar da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135 de 2010, passou a considerar apenas o quê? A gravidade das circunstâncias. Não importa se tem potencialidade ou não, mas foi uma conduta grave, feriu, então, as finalidades legais, a legitimidade, teve esse condão? Aí sim, essa conduta pode ser configurada como um abuso de poder político ou poder econômico, certo? E quem pode figurar no polo tem legitimidade ativa e a legitimidade passiva para uma AIGE? Pessoal, legitimidade ativa, quem pode ajuizar a AIGE? Os mesmos legitimados para uma ação de impugnação do registro de candidaturas, que a gente já acabou de ver. Vamos relembrar quem são então os legitimados para interposição de uma AIRC e de uma AIGE? Candidatos, né? Nesse caso a gente já pode estar falando de candidato mesmo e não pré-candidato. Partidos políticos, coligações e o Ministério Público Eleitoral. Ah, o eleitor tem legitimidade para entrar com uma AIGE? O eleitor não tem legitimidade porque ele não configura na expressa previsão normativa. De outro modo, quem tem a legitimidade passiva, ou seja, quem pode figurar ali como réu numa ação de investigação judicial? Para a AIGE, são os candidatos ou pré-candidatos, né? Pode ser que o cara ainda nem teve o registro deferido e já começou com abuso de poder político ou econômico. E o próprio cidadão. O cidadão não pode entrar com ação, mas ele pode ser réu nesse caso, tá? Por quê? Porque ele pode ter concorrido para a prática desse abuso do poder político ou do poder econômico, tá? As pessoas jurídicas, elas não vão figurar no polo passivo. Não tem responsabilização da empresa, mas sim de seus representantes, pessoa física, tá? Isso aqui é o entendimento jurisprudencial que o TSE vem sustentando. Então, lembrem-se, se for uma empresa que esteja por trás daquilo, quem vai responder serão os seus responsáveis legais. Como é que a gente vai, então, analisar em relação ao chefe do executivo, vice e os seus prazos em relação à AIGE? Pessoal, o TSE passou a entender que há litisconsórcio, observe bem esse termo, necessário entre o chefe do Poder Executivo e seu vice, nas ações que podem acarretar a perda do mandato, devendo o vice necessariamente ser citado. Isso aqui são acórdãos que a gente traz do TSE, tá? E que trazem essa ideia. Então é o seguinte, eu vou entrar com uma AIGE contra um candidato, por exemplo, a prefeito. Necessariamente nesse polo passivo, tá? É um litisconsórcio passivo necessário, eu tenho que citar o seu vice, porque como a chapa é una, ele vai ter interesse naquela ação, no resultado prático, tá certo?
Então, veja bem, o litisconsórcio é necessário e isso já foi objeto de provas. Alguns prazos que a gente tem que verificar. O termo inicial é pacífico, que na AIGE pode ter como objeto fatos ocorridos antes do início do período eleitoral. A gente sabe que o abuso do poder político, abuso do poder econômico, ele pode se dar antes mesmo das convenções, com aquelas pessoas que ainda não são nem pré-candidatas, elas têm intenção de candidatura. Mas se porventura ficar caracterizado que aquelas ações já tinham um condão, né, de campanha, um condão eleitoral, aí sim é pacífico, que pode sim entrar com uma AIGE nesses casos. Mas a AIGE, em que pese ali para trás ela não tem um marco definido, ela tem um marco bem definido em se falando do prazo final para entrar com ela. A AIGE ela pode ser ajuizada até a diplomação. Se ela for ajuizada até a diplomação e porventura o seu julgamento seja posterior, é importante os senhores lembrarem que essa alteração da ficha limpa, ela trouxe uma consequência, tá? Não tá aí na lâmina, mas anotem. Qual foi a consequência? Se a AIGE for ajuizada até a diplomação, mas seu julgamento for posterior e no sentido de cassação do mandato, ela vai poder cassar esse mandato. Antes entendia-se que havia a perda do objeto da ação, por quê? Porque ela só era até diplomação em diante teria que ser ou recurso contra a expedição do diploma, que a gente ainda vai ver, ou ação de impugnação do mandato eletivo, que a gente também vai ver. Veio a lei de ficha limpa e falou, olha, vamos aproveitar aquela ação que foi ajuizada até o prazo, ainda que o julgamento seja posterior. E, portanto, a gente vai poder ter a cassação daquele mandato, tá certo? Competência para processamento e julgamento da AIGE. Isso aqui não cai em concurso, isso aqui despenca. É muito importante porque confunde o candidato. Quem tem competência para analisar as ações de investigação judicial que são interpostas contra presidente e vice-presidente da República não é o TSE, mas a CGE. O que é a CGE? É a Corregedoria Geral Eleitoral. Pela mesma lógica, cargos que sejam de âmbito estadual, como governador, vice-governador, senadores suplentes, deputados estaduais e deputados federais, também não serão pelos TRS, mas sim pelas CREs, ou seja, pelas Corregedorias Regionais Eleitorais. Agora, como a gente não tem corregedoria em âmbito municipal, continua competindo, então, aos juízes eleitorais análise dos cargos que sejam objeto de AIGE no município, ou seja, prefeito e vice e vereadores, tá certo? Pessoal, temos aqui, então, como eu falei, o ponto inovador da AIGE. A lei de ficha limpa, pessoal, trouxe a possibilidade de cassação do diploma. Falei que não estava no slide, mas está aqui sim. Anotem bem isso. Essa inovação que veio com a ficha limpa, se a AIGE for ajuizada até a diplomação, mesmo que o julgamento lhe seja posterior a esta data, tem o condão de poder realizar a cassação do diploma, tá? Antes considerava-se que após a diplomação, mesmo condenando, não havia essa perda do mandato. Agora tem essa possibilidade de perda do mandato, certo? Agora a gente vai iniciar a análise de uma outra ação civil de âmbito eleitoral e que também não tem, né, paralelos em outros âmbitos, em outras esferas, outros ramos do direito. A AIME, pessoal, é a ação de impugnação do mandato eletivo. Ela é uma ação que tem previsão constitucional. Está ali no artigo 14, parágrafos 10 e 11 da nossa Constituição. Qual que é o objetivo de uma AIME? Visa o quê? Recompor a legitimidade da eleição. Mediante o quê? A invalidação do diploma do candidato que tem o quê? Praticado abuso do poder econômico. Veja bem, a AIME não implica em abuso do poder político,
Mas, se o abuso do poder político implicou em abuso de poder econômico, aí sim tá valendo e você pode entrar com essa AIME, porque esse é o objetivo dela, a cassação desse diploma, a invalidação desse diploma. Quem que pode entrar com a propositura de uma AIME? Pessoal, vamos lá, que são os nossos velhos conhecidos. MPE, partido político, coligação e o candidato. Observação: segundo o entendimento do TSE, eleitor isoladamente não tem legitimidade ativa. Se o candidato, se porventura o eleitor ficou revoltado e soube, ele tem que levar essa informação a algum dos legitimados para que eles então entrem com a AIME, tá certo? Agora, quem tem a legitimidade passiva para figurar no polo como réu de uma AIME, pessoal, são os diplomados, é claro, porque se a gente quer invalidar esse diploma, somente o candidato eleito. O candidato que não foi eleito, como é que eu vou poder impugnar um diploma, tá certo? Quem tem competência para análise do julgamento de uma AIME? Aqui a gente volta àquela lógica que é diferente da AIGE. Se estou falando de cargos que são de âmbito nacional, volta aqui TSE, pessoal. Se eu estou falando de cargos de âmbito estadual, volta aqui TRE. E juízes eleitorais, a gente viu que não muda mesmo, né? Então, tanto AIGE quanto AIME continuam sendo os juízes eleitorais, tá certo? Perfeito. Aqui a gente tem uma outra ação de âmbito eleitoral que também não tem paralelo em outros ramos do direito, específica do processo eleitoral, que é chamada RCD, ou Recurso contra Expedição do Diploma. Ela tem uma previsão ali no Código Eleitoral, no artigo 262. Ela também é chamada por alguns, tá? E aqui a gente cita o Francisco de Seu Barros, de ação de impugnação da diplomação. Não confundir com a AIME, pessoal, que é ação de impugnação do mandato. A gente não quer na AIME que o cara exerça esse mandato. Aqui, o que a gente está falando? A gente vai impugnar alguma causa de inelegibilidade que tenha advindo nesse processo todo e que não tenha sido apreciado nem por uma AERC e nem por uma AIGE, certo? Quando a gente pensa, como eu falei então, em recurso contra a expedição do diploma, primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça é uma ação que vai versar sobre uma inelegibilidade superveniente que não tenha caráter constitucional. Por quê? Se tiver caráter constitucional, não importa, a qualquer momento você pode arguir, que é aqui, ó. Agora, se a gente tiver alguma falta de condição de elegibilidade, que também seja descoberta no momento posterior, é objeto do RCD. Quem pode entrar, então, com uma ação de recurso contra a expedição do diploma? Mais uma vez, a gente aqui verifica que são os clássicos, né? Ministério Público Eleitoral, partidos políticos e os candidatos. Partido que possa ser diretamente beneficiado pelo provimento do recurso contra a expedição do diploma, tá? Esse candidato não é qualquer candidato, é o candidato que tem interesse que aquele, tendo, né, porventura invalidado, seja reconhecida a sua inelegibilidade, perca aquele cargo e ele possa assumir. Então tem que ter algum interesse aí. Quem figura no polo passivo de um recurso contra a expedição do diploma? Candidatos eleitos e os seus suplentes. Observação, desde que diplomados. Por que desde que diplomados? Às vezes está lá 15º suplente. Ah, eu vou querer impugnar ele. Pessoal, ele tem que ter recebido o diploma para isso. Ele tem que ter uma perspectiva, uma possibilidade de assunção naquele cargo, tá certo? Por isso que a gente coloca, recebeu o diploma, o recurso é contra o quê? A expedição do diploma. Então, aí sim é cabível uma ação contra essas pessoas. A quem cabe o julgamento do RCD? Vamos nos ater aqui à nomenclatura dessa ação. O que ela fala? Recurso
contra a expedição do diploma. Em que pese não ser exatamente um recurso, tá certo? É uma ação autônoma. Quando a gente pensa nisso, automaticamente numa eleição municipal, eu vou ajuizar perante o juiz eleitoral. Mas quem vai julgar, como é um recurso, serão os TREs. De outro modo, se estou falando de uma eleição estadual, eu vou interpor no TRE. Mas quem vai julgar será o TSE. Observação. E se eu estiver falando de uma eleição presidencial? Para quem que eu vou recorrer? Recurso contra a expedição do diploma não é cabível para eleições de competência do TSE, porque são decisões terminativas, salvo se realizadas o quê? De forma conflitante com disposições constitucionais ou denegatória de habeas corpus ou mandado de segurança. Como não é o caso aqui, então elas são terminativas. Não cabe RCD em eleições presidenciais. Qual que é o prazo para interposição? Pessoal, a AIME, a gente viu que o prazo para interposição é o quê? 15 dias a contar da diplomação. O recurso contra a expedição dos diplomas, como novamente sugere o nome, recurso, que pese ser uma ação autônoma, ela vai seguir aquele prazo comum, o tríduo da maior parte dos recursos inominados eleitorais. Guardem então esse prazo, porque ele é objeto de cobrança em concursos. E pessoal, lembre-se sempre, quando a gente está falando das ações eleitorais, é muito importante a gente verificar o quê? Duas situações. Em que momento está acontecendo aquilo que está sendo questionado, tá? Porque dependendo do momento pode ser uma AIGE, pode ser uma AIME. E sobre o que versa? É uma ineligibilidade? Então pode ser uma AIGE, mas é uma ineligibilidade que aconteceu em superveniência? Aí pode ser um recurso contra a expedição do diploma. É muito importante que o candidato que esteja estudando esse tipo de ação, exatamente por não ter esse paralelismo com outros ramos do direito, se atente a essas peculiaridades. Essas são as principais informações que os senhores precisam saber para o estudo, então, das ações eleitorais cíveis em âmbito aqui do direito eleitoral. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima.